Olá pessoal da TV Top Car, hoje é dia de Range Rover Velar, que é um carro que simplesmente está à frente do seu tempo, principalmente com a parte de tecnologia de multimídia. Então hoje, neste vídeo, eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber do Encontro Touch Pro Duo e da parte do painel de instrumentos, que está recheado de tecnologia e com muita, mas muita sofisticação, que já é claro, padrão da Land Rover. Vem comigo! Eu particularmente gosto de usar o velocímetro e o contagiro, um em cada lado, e o GPS no centro, porque a condução fica muito mais legal e te ajuda também no teu dia a dia. E logo ao lado nós temos uma tecnologia que revolucionou a Land Rover, que foi o Encontro Touch Pro Duo, que é essas duas telas de 10 polegadas, ambas as duas touchscreen, deu todo esse ar sofisticado na Range Rover Velar e que eu sempre digo que faz com que a gente pareça que a gente está num carro do futuro, que é muito legal, que elas são totalmente adaptáveis. E essas duas telas se moldam de acordo com a sua necessidade que você quiser. Como por exemplo, aqui na tela inferior, logo acima do câmbio rotatório da Land Rover, nós temos as informações do Terrain Response, que é os modos de condução patenteado pela Land Rover, e a gente consegue escolher eles tranquilamente. E para a gente escolher a opção do Terrain Response é muito simples, a gente pode simplesmente girar o primeiro botão que está ao lado do motorista, tanto ele vai mudar na tela o modo de condução, como também vai mudar no painel, e diante disso nós temos as opções clássicas que todos já conhecem. Nós temos o modo de condução de areia, nós temos o de lama ou pedra, que ele também já mudou aqui no painel, ele está mostrando que o diferencial está desbloqueado, está liberado, e no lado ele também mostrou que a gente tem a opção do HDC disponível até 35 km por hora, que é o assistente de descida. Nós temos o modo de cascalho ou neve, que ele adapta também a parte de suspensão e tração para isso. Nós temos o modo Comfort, que é o que a maior parte do tempo se usa, que ele deixa o carro mais confortável. Nós temos o modo Eco, priorizando o consumo de combustível. Nós temos o modo Dinâmico também, para quem quer dar uma acelerada mais no carro, para quem quer ter uma diversão um pouquinho maior. Coloca no modo Dinâmico, que ele vai dar toda essa performance para o carro. Logo na parte direita superior nós temos a opção da reduzida, que ele vai mostrar as informações na tela também, para ativar o 4x4 manualmente. Nós temos a opção do ATPC, que nada mais é que o piloto automático para o off-road, que é muito legal. Ou nós temos a opção de desligar o Auto Start Stop, com que faz com que o carro não venha desligar numa situação que ele está com o Start Stop ativado, que é para priorizar o consumo de combustível. Na parte superior nós temos as opções de climatização, bancos, a parte de multimídia, de veículo e as configurações. Agora vamos falar um pouquinho do veículo. A parte de display, climatização e assentos. Na parte central nós temos a parte de multimídia, que a gente vê as informações de rádio, a parte também de pareação com Bluetooth. Ele vem para cá as informações, caso a gente queira mexer no som. As opções de assento, que a gente consegue ligar a parte de climatização para resfriar o assento, ou até mesmo ligar também a massagem, que faz com que ele fique fazendo massagem na sua lombar, ou até mesmo escolher as opções do que você quer, se você quer massagem no ombro, ou se você quer massagem nas costas. Nós temos essa opção de conforto do carro, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Outra opção que temos ao lado é a parte de climatização, que a gente consegue regular a direção do ar, tanto na parte superior, central ou inferior, selecionar todas ou selecionar cada uma independente. Nós conseguimos botar o ar-condicionado automático, que daí no caso ele vai regular para a temperatura independente da situação do vento. Nós conseguimos também deixar os ar-condicionados sincronizados, porque nós estamos falando de um carro que é dual zone, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Eles conseguem escolher a temperatura do carro, e aqui quando a gente deixa sincronizado, as duas são iguais. E abaixo, a todo momento, nós temos as informações do ar-condicionado, tanto a temperatura na situação dual zone, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Nós conseguimos mudar para a intensidade da ventilação. Nós conseguimos também ligar e desligar a parte do desembaçador traseiro e dianteiro, e conseguimos ligar e desligar o ar-condicionado. Conseguimos ativar a opção do ar externo ou a circulação do ar interna. Chegamos agora aqui na Top Car e vamos falar dessa tela superior do Encontro Touch Pro Duo,
que ela cuida de toda a parte de infoentretenimento do carro. O primeiro item que a gente já vê é a parte de navegação. Aqui a gente consegue fazer pesquisas de endereços, locais já que a gente já tem predestinado. Nós conseguimos fazer também pesquisas rápidas, por exemplo, alimentação, o que tem aqui ao redor. Ele te dá o endereço e assim que a gente clica, ele já dá o itinerário e também a rota para a gente já iniciar o percurso, e automaticamente ele também já vai lá para o painel de instrumentos. A gente consegue também ter os seus destinos, que é os locais que a gente já tem predestinado, como por exemplo algumas rotas favoritas, que no caso aqui a gente não tem nenhuma, mas a gente conseguiria salvar. A gente consegue deixar salvo também o endereço de casa. E aqui nós temos o recente, que tem um pouco dos históricos de todas as rotas que tivemos. Voltando para a home, nós temos a parte de mídia, que a gente consegue controlar a parte de áudio do carro, tanto quanto rádio, a biblioteca interna ou o celular pairado. Na parte da rádio nós temos acesso à banda, tanto AM quanto FM, ou nós temos também a opção de favoritos, que nós temos acesso a todas as rádios de sua preferência e escolha muito mais rápido e prático. Logo abaixo nós temos o localizar, que ele tem todas as rádios disponíveis na região. Voltando para a home, nós temos a parte de telefone, que daí a gente tem acesso aos contatos, às ligações recentes. Nós temos também a parte de teclado, caso a gente queira fazer alguma ligação. E também nós temos opções tanto de correio de voz, para alterar o telefone quando a gente tem mais de um telefone pairado, ou também, caso a gente queira rejeitar automaticamente todas as ligações, ele já deixa isso preparado para você focar realmente na direção. Ecodata, que é as informações de energia do carro e toda a parte de consumo e autonomia. Nós temos também a câmera, que é a câmera traseira, que a gente consegue ter uma visualização. Nós temos o Encontrol Apps, que são os aplicativos do celular, que funcionam somente na USB. Nós temos o modo Valet, temos os contatos, o comando de voz, o Bluetooth, informações de 4x4. Nós temos as dimensões do veículo, que ela mostra literalmente o tamanho do carro e caso a gente precise ter alguma informação. As informações do off-road, tanto dependendo do modo de condução que a gente está utilizando para o carro, ele também se molda e ele mostra aqui no Terrain Response. Nós também temos as informações de saída de baixa tração, que ele mostra também aqui na tela. Logo abaixo, juntamente com o botão da Home, nós temos alguns atalhos de fácil acesso, como por exemplo o GPS, a câmera, o telefone, e também nós temos o controle de ajuste, a intensidade do brilho da tela. Nós conseguimos também selecionar a cor do fundo da tela e, por exemplo, a gente também consegue regular o ângulo da tela, caso seja necessário a gente deitar ela mais ou até mesmo incliná-la. Nós temos a parte de configuração da tela inicial, que a gente consegue selecionar um papel de parede pré-determinado pela Land Rover, e também a gente consegue selecionar qual é a tela que ele vai iniciar sempre. Nós temos todas as configurações da tela, e logo abaixo nós temos as configurações de áudio, que a gente consegue selecionar aonde vai estar o som, tanto central quanto para trás do carro ou para frente. Nós conseguimos controlar a intensidade do grave, agudo e subwoofer. E logo abaixo nós temos as configurações do estéreo. O painel de instrumentos da Velar é muito interativo e totalmente adaptável. A gente vem aqui no menu, a gente já dá de cara com as informações do veículo, a gente tem as informações de pneus, se a gente está com uma carga, por exemplo, leve ou a carga normal do carro, que ele faz o monitoramento dos pneus de acordo com a situação que o veículo está. A gente também tem as pressões recomendadas para cada tipo de pneu, tanto o dianteiro quanto o traseiro. A gente consegue também observar a parte de alarme, que a gente consegue saber o porquê que ele foi disparado na última vez que ele soou. A gente consegue também ver o número de chassi do carro, que também são informações úteis, né, que a gente pode ter aqui para o veículo. A gente tem também as configurações do veículo, como por exemplo o airbag de passageiro. A gente consegue saber recursos de segurança, como por exemplo o sensor de alarme, se ele está ligado ou desligado, aviso de sonoro de travamento, que é por exemplo quando trava as portas ele avisa.
A gente consegue fazer o destravamento em 2 estágios, que é só abrir a porta do motorista e não abrir as outras quando a gente aperta o controle da chave. E também o travamento automático, que a gente pode desligar ele ou limitar ele para 8, 16 ou 32 km por hora, que é o momento que ele vai travar todas as portas. Logo ao lado a gente tem o visor frontal, que ele é um recurso fascinante, que é o Head-Up Display, que a gente consegue ativar ou desativar ele. O Head-Up Display a gente consegue também ter a configuração de brilho dele, aumentar, deixar ele mais claro ou mais escuro, dependendo da situação. A gente consegue também regular a posição dele, que ele mostra lá no vidro se a gente quer botar ele mais para cima ou mais para baixo. A gente consegue ter essa regulagem. E a gente também tem um conteúdo que vai aparecer no Head-Up Display, que a gente pode botar assistência de direção, navegação, status de transmissão, telefone, ou a gente pode deixar tudo aparecendo, que de acordo conforme for utilizado, ele vai exibindo no vidro. Outro item que é muito legal, que é o painel de informações aqui no display do motorista, no painel de instrumentos. A gente consegue regular para aparecer assistência de direção, ou mapa, ou resumo da viagem, mídia, informações off-road do Terrain Response, ou até mesmo deixar desligado. Outra informação legal também é que a gente consegue ver o layout do visor, a gente consegue deixar ele duplo, como ele está aqui neste momento, a gente consegue regular ele para ser um visor único. No visor único a gente consegue definir o que coloca no lado direito ou no lado esquerdo, por exemplo, resumo da viagem, ou deixar desligado, ou até mesmo deixar o mapa também de GPS ativo a todo momento. No lado esquerdo a gente consegue fazer a mesma coisa, desde informações off-road, mídia, assistência de direção, ou deixar desligado também. Outra opção de layout do visor é o mapa em tela cheia, que é muito bacana. Conseguimos ver, por exemplo, realmente a tela toda, o GPS, e abaixo nós temos as informações de combustível, quilometragem, câmbio, velocidade, o modo de condução que o carro está do Terrain Response e também a autonomia de combustível. Outra opção que também temos é a parte de mídia. A gente consegue ter as informações de infoentretenimento do carro. Junto com as informações de mídia, a gente consegue saber, por exemplo, a música que está sendo tocada, ou até mesmo alterar ela, e o painel todo se adapta ao sistema que você está utilizando. No momento a gente está conectado no Spotify, então ele passa todas as informações da playlist para tela de instrumentos do carro. E outra opção é a assistência de motorista, que é muito legal também, que ele te auxilia no modo de condução do carro. Por exemplo, aqui ele faz uma leitura de faixa, ele consegue te ajudar em pontos cegos e também em outras assistências para a sua condução. Logo após o layout de visor, nós temos as opções de unidades, que é o velocímetro, que a gente pode deixar em quilômetros por hora ou milhas. A gente também tem o computador de bordo. A gente consegue escolher as medidas do computador de bordo, como por exemplo quilometragem ou milhas. A gente consegue também regular as opções de medidas da pressão dos pneus. Nós conseguimos regular também a unidade de temperatura. Saindo do menu unidades, nós também temos a opção de informações off-road, que a gente consegue ativá-las ou desativá-las. E a configuração de idiomas do carro. No momento aqui a gente está em português, obviamente, mas a gente consegue deixar ele em inglês ou tantos outros idiomas que tem disponível aqui na Range Rover Velar. A memória do computador de bordo, que a gente consegue selecionar a viagem A, a viagem B ou automático. O conteúdo que vai ser exibido desde distância de viagem, velocidade, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia e estilo de direção. A gente consegue selecionar qual dessas opções a gente vai querer que seja exibida. Nós temos assistência de direção, que é muito útil, principalmente quando a gente está no nosso dia a dia. A prevenção de colisão, que ele monitora os pontos cegos e ele é exibido no retrovisor. Isso é uma função muito útil. Ou também a biblioteca de mídia. Nós temos as informações de telefone, que a gente tem os contatos recentes, que foi feita ligação ou até mesmo fazer uma chamada. E assim a gente encerra toda a parte de painel de instrumentos do carro. Realmente a Range Rover Velar é um carro extremamente equipado, sofisticado e com muita tecnologia. Então, se gostou, passa na Top Car, dá uma voltinha nesse carro, conheça, veja o quanto esse carro pode surpreender.